Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Glórias eu dou ao nome do meu Deus, do nosso Deus, por mais uma vez o Senhor permitir estar aqui. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, que está no livro dos Salmos, no capítulo 145, versos 18 e 19. E nos diz assim a palavra do Senhor: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Queridos, amados irmãos, e aqueles que ouvirão esta palavra da parte do Senhor, quero salientar primeiro aqui que esta é a palavra do Senhor, digna de toda aceitação. Queridos, vivemos num mundo e principalmente em um país onde, para se falar com o prefeito, para se falar com o vereador, para se falar com o médico, estamos vendo aí, temos vivido aí que para marcar alguns exames, ainda que muitas pessoas acometidas com doenças graves, elas precisam marcar, agendar para falar com o prefeito, para falar com o vereador, para falar com um delegado, para falar com um advogado. Não só isso, às vezes o homem não precisa nem ter nenhuma formação. Às vezes ele é um patrão, e às vezes para falar com ele precisamos agendar. E para falar com essas pessoas, além de agendar, corremos o sério risco de não sermos ouvidos. Ou quando somos ouvidos, no muita sorte que somos ouvidos, somos atendidos de qualquer forma, não alcançamos muitas vezes aquilo que nós queremos, tendo em vista que hoje para se falar com um delegado, se for assaltado, tem que ser feito um boletim de ocorrência até pela internet. E está difícil. Sempre foi difícil falar com o homem. Sempre foi difícil ser ouvido. E o homem se sente a cada dia mais impotente e incompetente diante de tanto desafio que se lança contra ele. De tantas necessidades que ele tem e que precisa do homem para ouvi-lo. Às vezes queremos falar dos nossos anseios, das nossas tristezas, daquilo que nos tem causado angústia. Às vezes queremos conversar com o nosso cônjuge para expor as coisas que não estão indo bem, nossos filhos. Precisamos ser ouvidos e muitas vezes não conseguimos. Mas esse salmo que nós lemos, ele nos fala de algo maravilhoso. Nos fala de um Deus que fez os céus e a terra e que vive dos séculos para os séculos e eternamente. Que uma geração louva e outra geração vem e assim sucessivamente, mas Deus continua o mesmo. O Deus que criou os céus e a terra, as mais lindas e medicinais plantas, os mais lindos e mais saborosos animais para nosso alimento, para a nossa contemplação, que fez os céus, a terra, as estrelas, o sol e a lua, coisa que nós podemos contemplar. As grandes, maravilhosas obras de Deus. Um Deus que vive e reina eternamente. A palavra do Senhor nos fala que este Deus está perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. A palavra do Senhor nos fala que Deus, ele não está longe para que nós não possamos ser ouvidos, que Deus não está longe para que nós precisamos agendar com ele um dia para despachar com ele, para que ele venha julgar a nossa causa. Antes, o rei precisava ser agendado para ser falado com ele, para que ele julgasse a causa. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele cumprirá o desejo daqueles que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará.
Nosso Deus, Ele é imenso, Ele é grandemente exaltado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele que fundou o mundo e tudo que nele há. É Deus santo, separado. Mas a palavra do Senhor nos fala que perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade, aqueles que com o coração contrito e quebrantado têm colocado diante do Senhor o seu clamor, têm invocado ao Senhor. O Senhor está perto para ouvir. E a palavra do Senhor diz que o ouvido do Senhor está atento para o nosso clamor. E Ele ouvirá. É uma promessa de Deus. Ele ouvirá o nosso clamor e nos salvará. Não sei qual é a necessidade da sua vida, do seu coração, da sua alma nesta hora, mas eu tenho a certeza. Os ouvidos do Senhor estão voltados para aqueles que o buscam em verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Jesus Cristo não é uma verdade. Jesus Cristo não é um caminho. Mas Jesus Cristo é a verdade, o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho quando ele morreu naquela cruz do Calvário. Então, hoje, quando nós confessamos os nossos pecados, cremos que Jesus saiu dele, do Pai. Quando Jesus estava intercedendo pelos discípulos, ele falou que, Senhor, eu oro, Pai, eu oro por eles, não para que os tire do mundo, mas que os livre do mundo, porque do mundo não são. Aqueles que o Senhor me deu e nenhum se perdeu. Então o Senhor Jesus, ele ali estava intercedendo por nós. Ele abriu um novo e vivo caminho no seu sangue, no seu sacrifício. O véu se rasgou de alto a baixo. Foi o Senhor Jesus que rasgou o véu. E aí hoje, tendo ousadia de entrarmos no Santo dos Santos, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, então nós temos acesso a Deus, a este Deus Todo-Poderoso. E Ele disse que Ele ouvirá o nosso clamor. Quando nós o invocamos em verdade, em Cristo Jesus, crendo de toda a nossa alma, que Jesus ele foi suficientemente aprovado por Deus para a nossa salvação, para nos comprar. Então nós clamamos ao Senhor e Ele está perto. Nós clamamos com o coração verdadeiro, então Ele está perto. E Ele diz que ouvirá o nosso clamor e nos salvará. Nós precisamos de ser salvos, precisamos ser ouvidos. O homem precisa de muita coisa para ser ouvido, mas o Senhor Deus ele precisa apenas de um coração contrito e quebrantado, de um coração que tenha fé, de que creia que a sua palavra não volta vazia. Ele diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam, e o invocam em verdade. O Senhor ouvirá o seu clamor e os salvará. Qual é a sua oração? Qual é a sua petição? Qual é o seu anseio que não pode esperar? Qual é o seu anseio que não pode esperar? Que não pode ser agendado? Deus, Ele está perto de ti. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e foi suficiente o seu sacrifício para abrir um novo e vivo caminho. E agora você tem acesso ao Senhor, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Qual é o seu clamor? Perto está o Senhor, aqueles que invocam em espírito e em verdade. Clame ao Senhor agora. Não precisa marcar agenda, não precisa esperar o culto começar, não precisa esperar o culto chegar, não precisa ligar para o pastor. Coloque você, o seu coração diante do Senhor agora. O Senhor Jesus ele disse que quando nós precisássemos conversar com o Pai, deveríamos entrar em nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai que em secreto nos vê e em secreto Ele nos recompensará. O Senhor, Ele quando faz essa palavra, quando Ele fala essa palavra, na verdade, Ele fala isso. Ele não está falando apenas que você deve entrar no seu quarto físico, fechar sua porta física, trancar a chave e lá dentro, que não tem ninguém para ouvir, você vai clamar e Ele vai te responder, não.
O Senhor Jesus diz isso quando você estiver precisando, você no seu coração, porque é o único lugar aonde o inimigo das nossas almas, ele não pode ler os seus lábios, ele não pode fazer leitura labial, ele não pode atrapalhar de forma nenhuma, porque é uma via aonde só Deus vai te ouvir. Aonde você está, feche os seus olhos ou se concentra, clame ao Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta. O Senhor diz, perto estou daqueles que me invocam em verdade. Daqueles que estão com o coração puro e quebrantado, Deus não resistirá. E Deus diz, eu ouvirei o seu clamor e te salvarei. Porque o Senhor, apesar de ser um Deus macro, que criou todas as coisas, também Ele é o Deus do micro, do átomo, dos minúsculos microscópicos bactérias, das coisas que não se vê, invisíveis, que só com muita lente de aumento, ainda daquelas que são espirituais. Deus, Ele é este Deus. Ele está atento aos seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Então somente clame ao Senhor. Não precisa agendar. Apesar de ser Ele todo-poderoso, Ele cuida de nós. Que neste dia você coloque diante do Senhor sua petição, que você creia que Deus está perto de ti e que a sua presença seja derramada sobre ti nesta hora. Que a sua graça seja sobre a sua vida, que a sua misericórdia possa te envolver e que as suas orações venham ser respondidas. A única diferença é que Deus, Ele tem o seu tempo para responder. Seus ouvidos estão voltados para o nosso clamor. O homem não responde, não nos dá tempo, não nos ouve, nada pode fazer por nós. Mas o nosso Deus, Ele nos ouve, perto está. Ele salva nossos corações da angústia, da aflição e nos dá a resposta de acordo com a sua hora, com o seu tempo e com a nossa necessidade. O ladrão da cruz, ele clamou ali naquele momento, era o momento que ele precisava. E disse, lembra-te, Senhor, de quando entrares no teu reino. Jesus disse, ainda hoje entrarás comigo, estarás comigo no paraíso. E há clamor que nós fazemos. Igual Paulo falou, Senhor, livra-me desse espinho da minha carne. O Senhor disse, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, mas a minha graça te basta. Então a resposta que Deus dá para aquele momento. Mas Paulo pôde dizer quando estava para morrer, ele disse, encerrei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Ele disse isso, ou seja, a graça do Senhor, a resposta do Senhor foi com Paulo todos os dias, até a hora que ele fechou os olhos, e ele sabia que a coroa da salvação estava preparada para ele, guardada. Então, nós temos que clamar ao Senhor. O tempo que o Senhor vai responder não importa. O que importa é a graça do Senhor. E os ouvidos do Senhor estão voltados para a sua oração. Clame ao Senhor. Não precisa agendar. Não precisa de A ou B. Não precisa de ninguém para orar em seu lugar. Você tem essa autoridade dada pelo Senhor Jesus. Você tem essa autoridade dada pelo Senhor Jesus. Faça valer. Não precisa de copo d'água. Não precisa de nada disso. Precisa de um coração contrito e quebrantado. Em verdade. É a palavra do Senhor. Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo.